Cara, olha, eu não posso fazer essa desfeita nessa casa chique da Ana Tereza para te mandar para aquele lugar. Entendeu? Porque eu sou um ser de luz. Você não vai desalinhar meus chakras, tá? Não vai. Palhaço, tá esperando de dar sinal? Pronto. Oh, meu Deus. Ana Tereza, aos 22 anos, teve um acidente e ficou paraplégica. Uma menina que desfilava, com o mundo pela frente, viu aquilo ruir. Mas, apesar das agruras, ela encontrou o caminho de superação e essa não foi a única dor que ela passou nessa jornada. Mas ela driblou. Mais que isso, hoje ela vem nos inspirar a aprender que, apesar de tudo, a gente foi agraciado com a vida e dar valor a ela é o que faz a diferença nessa nossa jornada aqui na Terra. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Ana eu que Tereza, agradeço. Que por bom. compartilhar com a gente, né? Porque eu quero saber tudo. À vontade. Eu quero saber das dores, mas eu quero saber de onde você tira tanta força para seguir em frente. Olha, não sei, pô, eu acho assim que Deus, eu sou católica, eu sou praticante, tudo me ajuda, mas na época que eu sofri acidente, que eu tinha 22 anos, muito jovem e tudo, nos primeiros 3 meses eu só chorei, chorava, e me perguntava, mas eu tive a sorte de ser atendida por médicos maravilhosos, que se tornaram meus amigos, são meus médicos até hoje. O primeiro, eu falo sempre, foi o doutor Avelino Leitão, que foi o ortopedista e tudo, e com o tempo todo que eu convivi com ele falava sempre, ele me fez ver que vale a pena viver em qualquer circunstância. Na época eu achava que não era assim, não era. Como é que foi o acidente? O acidente, eu estava voltando de Belo Horizonte para Ubá, que eu sou de Ubá, com meus tios, e meu tio perdeu o controle do carro, cochilou e o carro caiu, capotou e caiu num abismo. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava deitada de bruços, e olhava para mim, só via sangue, porque eu tive um corte aqui na cabeça que sangrou muito, né? E doía o corpo todo. Se me perguntasse onde estava doendo, eu não saberia dizer, de tanto que doía. Mas aí eu tive aquela sensação de quase morte, nitidamente. Como é que foi? Porque dor, e eu de bruços, só sangue. E quando eu fechava os olhos, eu tinha uma enorme sensação de bem-estar, uma sensação de prazer como nunca tinha tido na vida, e eu enxergava um lugar muito branco, uma luz. Aí eu tinha vontade de ir. Aí o meu lado racional, eu abria os olhos, era dor. Fechava os olhos, essa sensação. Então, o doutor Avelino, na época, ele é espírita, ele me falou isso, ele falou, Ana, você escolheu viver. Então, não foi em vão. Você podia ter ido naquele momento. Eu resolvi. Aí eu fui atendida em Rio Pomba, lá eles viram que o caso era grave, que não era para eles, fizeram contato aqui com o Juiz de Fora. Quando eu vim para cá, já estavam lá me esperando, o doutor Avelino, que é ortopedista, o neurocirurgião, uma equipe toda. Aí eu tive a fratura da coluna, que foi a mais séria, tive aqui do colo do úmero, tive no... E caiu aqui o... Só um momentinho. Um momentinho. E o Gil quer que fique fazendo assim, né, Gil? Ele tá fazendo de propósito, mentira. E agora? Não tem problema não, ele pode. Não, tranquilo. Tranquilo. Não se preocupe. Ah, e ele, como um bom geminiano, vai olhar ao lado, vai ver qual que vai ficar melhor, que vai combinar. Oi. Só tem um pegador aqui. Não, foi porque ela colocou a mão, mas ele. Não foi, não caiu. Não foi sozinho, não, fui eu que Não caiu, esbarrei. Pronto. Pronto, mas ele. A gente tava Pode falando. entrar em cena. Aí ele é um MacGyver, ele tem tudo. Ah, que bom. Aí você veio, tava a Aí equipe vim toda. a equipe esperando e tudo, aí eu tive essa fratura de colo do úmero, da coluna, que foi a mais séria, e o dos ossos da face, que meus dentes, se fosse puxando, ia caindo por um. Então também amarrado, aí o Souza, dentista, me operou, amarrou, aí eu fiquei 1 mês usando só canudinho, aí quando tirou eu já nem queria engolir, eu me acostumei com a canudinho e tudo. Aí 3 meses eu fiquei aqui, depois eu fui para Belo Horizonte para um hospital de reabilitação, o Hospital Arapiara, que nem há mais. É tipo Sara, Kubitschek, só tem reabilitação. Aí lá, eu comecei a melhorar assim, emocionalmente, porque eu vi várias pessoas na mesma situação, até mais jovens que eu, mais velhas, crianças. Você chegou a ficar revoltada? Não, revoltada nunca, triste. Muito. Deprimiu? Eu chorei, não sei se era depressão, era uma tristeza.
Eu sempre que depois uma colega minha de trabalho, muitos anos depois, foi fazer uma consulta ao doutor Avelino, e ele falou com ela, que ele falou assim, que ele viu tudo nos meus olhos. Ele viu tristeza, ele viu desesperança, ele viu falta de entendimento, mas ele falou que revolta nunca viu. E ele falou isso. E de fato, não. Aí no Arapinhara eu fui melhorando assim, o emocional, e lá, como eu te falei, não era um ambiente triste, muita criança também, a reabilitação, fui aprendendo assim, atividades da vida diária, passar para a cadeira, sentar, porque eu fiquei 3 meses, um mês só em decúbito dorsal, assim, não podia nem levar a cabeceira da cama, 1 mês, assim. E aí lá não, aí lá eu comecei a passar para a cadeira, sentar, etc., a reabilitação. Aí voltei para Juiz de Fora, 9 meses depois, eu fiquei internada de 20 de março a 20 de dezembro, entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Aí eu voltei para cá, para o bar, aliás, né, que eu morava no bar. Aí como eu tinha que continuar o tratamento de fisioterapia e tudo, aí nós mudamos para Juiz de Fora, todo mundo. Eu continuei o tratamento de fisioterapia aqui, fiz fisioterapia 40 anos, até a pandemia. Aí que eu parei, que a fisioterapia aposentou e tudo, mas eu tenho que voltar. Não é para me fazer voltar a andar, é para evitar complicação, que eu nunca tive. Não, e você tem que fazer os estímulos, né, musculares. Ter força no braço, evitar a atrofia grande das pernas, a posição, vê que eu sou ereta, né? Essa posição e tudo. Então, aí eu fui ficando bem, aos poucos, quando eu voltei, ainda não gostava muito de sair. Depois, não, foi tudo chegando no eixo. Você entra num período de profunda tristeza para entender o porquê aquilo estava acontecendo com você, no auge da sua vida. Então, assim, eu acredito, óbvio que não teve revolta, mas teve essa angústia. Esse porquê? Não, isso tem. Eu lembro que uma vez eu falei, mas por que comigo? Aí um amigo falou assim, a gente tem que pensar assim, por que não comigo? Porque que é só coisa boa? Aí, de fato, eu comecei a pensar. Mas falei, qual foi a sua virada de chave? O que aconteceu para você falar assim, não, eu vou continuar? Porque você estava formando em direito, você fez matemática, você fez concurso. Depois que eu fiz, depois de muito tempo, a virada, eu não lembro se uma virada de chave, eu não sei, foi aos poucos. Aí alguma conexão? Eu voltei a trabalhar assim, eu fui ser estagiária da CEMIG. Depois eu resolvi que eu não ia mais dar aula e tudo de matemática, né, que foi minha primeira paixão. Eu resolvi fazer direito. A minha família tem muito advogado, promotor. Aí eu gostava dessa área, mas aí eu fiz um concurso para Telemar, trabalhei. Acho que foi aí, quando eu voltei a trabalhar fora, que eu comecei a viver mais assim, fora de casa e fora de ambiente de hospital, de fisioterapia, que eu ia fazer terapia no hospital. E voltava, era o que eu fazia. Não saí. Aí quando eu fui para Telemar, que eu passei nesse concurso, eu saía todo dia para trabalhar. Aí comecei a fazer outras amizades. E ia sair, né, frequentar lugares fora, restaurante e tudo. Aí lá na Telemar, eu trabalhando, gostava do que eu fazia, mas era uma coisa mais simples. Aí eu resolvi fazer vestibular para Direito. Aí fiz, com 40 anos, vestibular, aí me formei lá no Viana. E enquanto eu ainda era estudante, eu fiz 3 concursos. Para a Caixa Econômica, para o Tribunal de Minas e para o TRT. Passou nos 3? Passei nos 3. Que absurda! Aí, era estudante ainda. Aí eu fui chamada para a Caixa primeiro. E eu tenho horror, eu não sei vender nada, não sei trabalhar em banco. Eu fiz porque o concurso que apareceu. Eu falei, gente, se eu ficasse lá, eu ia ser dispensada do bem de serviço público, porque eu não sei vender nada disso. Aí fiquei 5 meses na Caixa, felizmente foi na agência nova da Oscar Vidal, não tinha meta. Aí em dezembro, entrei em agosto, em dezembro o tribunal me chamou, o Tribunal do Trabalho. Aí eu formei no dia 12 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, e tomei posse no tribunal dia 17 de janeiro. Você era estudiosa? Sempre foi estudiosa? Não fui estudiosa, eu era assídua na aula. Eu não tinha tempo para estudar, porque eu trabalhava. Então eu ia à aula, prestava atenção e anotava tudo. E você é bem determinada, né? Você acha que essa tua determinação que te leva à superação? Eu acho que o que eu me proponho a fazer, eu sempre acho que vai dar certo. Eu sou otimista, eu acho sempre que vai dar certo. E sempre foi assim, independentemente do acidente? Não, eu era mais medrosa antes do acidente. Eu era medrosa. Quando eu vim estudar de fora, eu e meus irmãos, eu não gostei de ficar aqui, eu voltei para o bar, não conseguia ficar longe dos meus pais. Entendeu? Depois, isso que eu fui ficando mais independente, e foi depois disso. Antes, não. Porque além de toda a sua independência e força, você luta pelos PCDs, né? Você tem um histórico de luta por direitos. Foi. Eu acho que a gente tem que...
essa época que eu tive essa oportunidade, foi uma época que eu moro aqui nesse prédio, que tem a minha vaga de carro é no subsolo. E lá, o único elevador que vai lá é o elevador de serviço e tinha 3 degraus. Eu não tinha como fazer aquilo sozinha. Aí eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa, na época da mamãe morreu, não tive mais isso. Aí o condomínio me proibiu que o porteiro me ajudasse. Foi a época que eu tive que entrar na justiça e para eles... Aí eu ganhei a causa nas 3 instâncias, e por unanimidade. Aí a juíza, de primeira instância, os outros confirmaram, mandou construir um elevadorzinho lá no meu andar, para eu poder entrar e sair de casa a hora que eu quisesse. É engraçado porque você fala assim, nossa, não precisava disso. E não vou entrar no mérito da briga. Eu vou entrar no mérito da pessoa com deficiência. Então assim, não precisava de tudo isso, tudo. Mas essa impotência, toda vez que você chega, essa dependência, isso não é bom, né? Não. Isso aí para mim foi ótimo conseguir isso, porque eu entro e chego em casa a hora que eu quero. Eu moro sozinha. Se eu quero chegar tarde, eu chego tarde. Se eu quero sair cedo, não precisa ninguém me ajudar. Porque lá na garagem eu tenho uma outra cadeira de rodas que já fica do ladinho do meu carro. Aí eu chego... Você tem total autonomia. Passo para a cadeira e venho. Não precisa ninguém tirar a cadeira que fica no porta-malas do meu carro, que é que eu saio com ela. Então isso aí, na época, teve muita repercussão, que eu fui até... reportagem de abertura do Fantástico, então teve uma repercussão, recebi mensagem do país inteiro, até internacional. Então isso eu passei a encontrar muitas pessoas na rua que falavam, olha, depois da reportagem, os motoristas de ônibus estão parando, ajuda a gente a entrar. Eles falavam sempre que o elevador estava estragado, o ônibus. Foi ajudando muita gente. O que você sentiu? Eu senti assim, por um lado eu fiquei triste por ter que acionar o judiciário, para mostrar para os meus vizinhos o que é dignidade da pessoa humana, mas, por outro lado, eu vi quanta gente que eu ajudei. Eu lembro que um dia eu estava lá na porta, nessa época do processo, eu estava lá na porta esperando um táxi, aí passou um menininho dos 10 anos, assim, com o uniforme do Grambler, e ele falou assim, moça, você que apareceu no Fantástico? Eu falei, foi. Ele falou, você mandou muito bem, viu? Um garotinho, assim, dos 10 anos. E aí, dessa maneira, outros, sabe? É porque é um direito, né? É um direito, gente, todo mundo tem o direito de ir e vir, né? E não resolveu tudo, não. Por exemplo, eu ir sozinha no centro da cidade aqui é difícil, calçada, essas coisas, né? Mas isso aí vem com o tempo. Mas muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. Então, o fato de eu ter essa independência, por exemplo, o fato de eu poder ter um carro, eu sou uma privilegiada. Porque onde eu vou sozinha, eu paro aqui, farmácia, eu buzino. E você faz tudo sozinha, você viaja, você faz tudo sozinha. Viajo. E eu quando eu viajo, assim... acompanhada, né, aí o que é meu direito também eu uso, né? Por exemplo, fiz uma viagem internacional ano passado com minha irmã e minha prima junto, minha família toda, mas no voo essas duas. Então eu tenho prioridade para primeiro a embarcar, alguém no aeroporto ajuda, entendeu? Então e tudo é direito, então eu uso. É óbvio. É direito. Você já passou o aperto lá atrás, não vai ganhar o bônus na frente, exatamente. Que é de direito. Aí tem umas coisas, por exemplo, que eu falo assim que é recompensa jurídica. Por exemplo, nós fomos na França, aí no Museu do Louvre, a Mona Lisa, todo mundo quer ver. Fica longe, uma fita aqui, todo mundo lá atrás para fotografar. Eu não, você pode ir lá. Eu fui lá do ladinho dela. Então, recompensas legais. E pode levar acompanhante? Pode. Quem vai comigo, entra em primeiro tudo. A minha família, todo mundo. Então, minha irmã e minha prima foram lá no cantinho também. Óbvio, né? Tamo junto. Não é? Aqui, já que a gente deu essa... que eu vou brincar que a gente conversou antes, porque você tomou essa lá e vem tomando o resto da vida, né? Ué. Eu falo... Eu vou te falar. A bichinha é guerreira. Porque você depois teve um acidente de carro, ficou meia hora de cabeça para baixo. Esse foi outra coisa também, eu indo para um... Agora me conta, você pensou, ô JC, é isso mesmo? Eu acho que eu dou muito trabalho pro meu anjinho da guarda, mas a gente se entende. Eu estava indo para um casamento aqui no Castelo de Itaipava, daqui para lá, o castelo era do outro lado da pista. Aí, quase 8 da noite, eu estava sozinha no carro. Falei, para depois eu arranjo alguém para voltar comigo, né? Aí eu fiz a curvinha. E vaidosa, tava no vestido. Tudo arrumada, tudo arrumada, cabelo preso, meu cabelo era grande. Aí fiz a curvinha para o castelo, olhei, não vinha nada, eu fui. Só que vi um carro em alta velocidade com o farol apagado, que eu não vi. Aí ele bateu na minha lateral, eu rodei na pista, bati no muro, caí de cabeça para baixo no estacionamento do castelo. Então todo mundo que estava ali no estacionamento viu.
Aí eu fiquei de cabeça para baixo dentro do carro, meia hora. Porque aí chega aqueles... Meia hora. Porque falou assim, tem que esperar o SAMU. Quando é assim, é porque um queria me tirar do carro, um queria cortar o cinto, um queria virar o carro, enfim. Mas chegou um lá que falou, não, ninguém toca nela, espera o SAMU. Aí o SAMU chegou e me tiraram. Você estava totalmente consciente? Consciente, eu estava sentindo nada, eu não queria ir para o hospital. Eles falaram, mas tem que ir, porque toda vez que há capotamento, tem que ir para o hospital, é obrigatório. Eu falei, eu não estou sentindo nada, eu queria ir para o casamento, não pode. Aí fui. Fui para o Hospital Santa Teresa, Estragou o figurino? Não, escuta, quando eu cheguei lá na ambulância, o médico falou assim, eu vou cortar a sua calça, porque eu preciso ver as suas pernas. Eu falei, pelo amor de Deus, minha calça de festa não corta, não. Ele falou, então eu vou tirar. Eu falei, pode tirar. Aí tirou, examinou, vestiu a minha calça. Quando eu cheguei lá no hospital... Minha calça de festa, minha calça de festa não corta. Você vê a pessoa, eu com aquele colar aqui, amarrado, e pensando na minha calça de festa. Aí cheguei lá no hospital, na hora de fazer a ressonância, a pessoa lá, a enfermeira, falou assim, eu vou cortar sua blusa. Eu falei, pelo amor de Deus, vou pagar em 3 vezes, só paguei a primeira prestação de conta. Não, após que ela falou. Aí veio uma enfermeira, tirou a blusa e fez todos os exames. Não deu nada, graças a Deus. Aí eu voltei, porque, digamos, para o seguro, eu tinha que estar lá, não deu perda total no carro, eu tinha que estar lá na hora que o guincho chegasse. Aí tinha um rapaz que ficou comigo dentro do carro, que me socorreu na hora. Quando eu terminei os exames, eu já estava lá com a minha cadeira, me esperando. Quer dizer, tem sempre esses anjos que aparecem. Não conhecia, né? O rapaz ficou o tempo todo comigo, foi o que não deixou virar o carro, ninguém tocar em mim. Sei lá. E tomou as providências. Eu fui na ambulância, ele ficou para trás. Aí ele foi com o carro dele, levou a minha cadeira, eu já estava lá. Aí ele até que ligou para o seguro, para mim, porque foi a única hora que eu fiquei nervosa, porque a moça do seguro queria que eu falasse quantos metros o carro caiu. Eu falei, como que eu vou saber? Eu estava dirigindo, o carro caiu. Não, mas tem que falar quanto caiu, porque eu tenho que anotar aqui. Eu falei, não. Aí eu me exaltei, o rapaz pegou, resolveu. Aí quando chegamos lá no local, o carro estava lá, eu olhei assim, eu falei, tô me sentindo bem, eu estava sem um pé de sapato. Eu olhei assim o sapato, achei meu sapato, calcei. Ela foi atrás do... Fui pra festa. Espera só um minutinho, fala. Arruma sua blusa. A sua blusa. Aqui. Obrigada. É porque é sem corte, vai entrar tudo isso. Só juntar mais um pouquinho aqui. Só juntar? Isso. Juntou? Tá sexy, tá? A gente avisa. Eu vou mexendo muito, né? Não tem problema, tá sexy. Aí você chegou na cena. Aí voltei, eu vi que eu tava bem, o carro, o guincho ia levar, eu falei, eu vou pra festa, eu tô passando bem. Só meu cabelo que desmanchou todo, porque tava preso, mas caiu, fui pra festa. Aí cheguei lá... A Cinderela achou o sapatinho? Achei o sapatinho, eu tava com um só, achei o sapato, o outro, calcei. E foi pra festa? Fui pra festa. Fiquei lá até as 3 da manhã. Quando eu cheguei, todo mundo veio me abraçar, os garçons, a moça do acidente, a noiva, o noivo, os convidados, todo mundo, ninguém contava. Tinha uma amiga minha lá que ela falou, Ana, se fosse eu ia ficar um mês deitada só me recuperando do susto. Falei, não estou sentindo nada. Esse rapaz me trouxe aqui, ele tinha levado até uma colega minha de trabalho no Uber, me trouxe, perguntou se queria que dormisse aqui. Falei, não precisa. No dia seguinte, acordei, não estava sentindo nada, fiz faxina e tudo. E no dia lá, eu liguei para os meus... Eu só liguei porque eu sabia telefone de cor, porque eu estava amarrada. O meu irmão, estava no churrasco em Ouro Preto, bebendo desde a hora do almoço. A outra em Bitipoca também, no negócio bebendo desde o meio-dia. Um amigo meu, Santos Dumont, mesma coisa. Aí a médica do SAMU perguntou, você só conhece bêbado? Porque todo mundo que eu ligava estava no churrasco desde o meio-dia. E eu falando que eu estava bem, que ninguém precisava vir. Eles queriam vir. Aí a pessoa só conhece. Aí depois meu irmão falou assim, também, Ana, no sábado à noite, se fosse segunda de manhã, todo mundo ia na hora. Mas eu falei que não precisava. Puta com a menina do SAMU. Não é? Porque eu falei, olha, eu não tô sentindo nada, não precisa vir ninguém, eu tô bem, de fato não tava, os exames não deram nada. Aí foi a segunda vez que o meu anjinho da guarda me salvou ali, a minha segunda chance. Teve mais? Eu já fui, depois teve mais uma. Qual que foi? Há 2 anos. Eu tive um câncer de mama, mas felizmente diagnosticado precocemente, super precoce, era um nódulozinho mínimo, mas era um tumor muito agressivo. O médico tirou só o localzinho, mas como era um tipo de tumor muito agressivo, ele falou que eu tinha que fazer por prevenção a quimioterapia e a radioterapia. Mas olha, foi outra coisa também, quando eu tive a notícia, eu falei, eu não sei se eu fiquei insensível, o que foi que eu não apavorei. Eu falei, tem que fazer, vamos fazer. E clientes de médicos assim, maravilhosos que me botam para cima. Eu fico amiga deles todos. Fiquei amiga, dessa vez foi João Carlos Arantes, o mastologista. E aí eu operei, fiz a quimioterapia
E felizmente, eu tenho um plano de saúde bom do Tribunal do Trabalho, com a Unimed, que me proporcionou fazer um tratamento de ponta. Eu fiz numa clínica aqui, a Solis, que é maravilhosa. Outro lugar que não... A gente se sente bem, tão bem acolhida pelas enfermeiras, pelos médicos, a equipe toda. E eu tomei lá 2 medicamentos, que não é todo plano que autoriza, para não ter enjoo, diarreia, nada disso. Então, não tive. Eu ia dirigindo e voltava da quimioterapia. Minha irmã ia comigo por companhia. Mas também não senti nada. Aí, os efeitos colaterais que eu tive, eu perdi os cabelos todos. Mas logo coloquei uma lace, agora fala lace, antigamente era peru. Uma lace. E eu perdi o paladar para sal, depois recuperei. Então, o que eu tenho agora é uma ligeira, não chega a ser dormência, uma neuropatia na ponta dos dedos. Então foi assim, uma lambadinha. De novo. Aí depois eu até, uma vez comentando assim com o meu médico, eu falei, gente, será que eu fiquei insensível? Ele falou, não, Ana, você passou por uma coisa tão séria, tão jovem. Eu lembro que na época, ele falou isso comigo, ele falou, tudo que vier para você agora vai ser bolinho. Aí, de fato, eu falei, aí eu já Esses pensei... anjos são bem importantes. Demais, eu falo, gente, disfarçados ali. Doutor Avelino é um que eu falo, meu Deus, o doutor Avelino nunca disse nada que me chocasse. Vamos supor, na época, eu lá com 22 anos, você nunca mais vai andar. Não. Quando eu perguntava todo dia se eu ia andar ou não. Aí, no dia que eu não perguntava, ele falava, ainda não posso sair do quarto, você ainda não perguntou. Aí ele falava assim, eu tenho a nítida impressão de que você vai... Aquilo ali para mim já era um não, mas ele não falava, não, você não vai. E ele falava, a medicina está em constante evolução, o que não é possível hoje, amanhã pode ser, você tem que estar bem fisicamente. Por isso que eu fiz fisioterapia esses anos todos, faço, né? É porque você é bem empinada mesmo. Não fiquei você assim não com essa tem. sequela. Não, eu tenho um equilíbrio bom, não tenho atrofia grande de perna e tudo. Então, isso foi muito importante. Aí eu fiz essa fisioterapia esse tempo todo. E foi muito bom. Então, eu acho que assim, também uma coisa muito de berço, que eu falo sempre, porque, por exemplo, naquela época, não tinha plano de saúde. Ou era particular, ou era SUS. E eu fiquei 20 meses internada, de 20 de março a 20 de dezembro, tudo particular. E o papai podia pagar, na época ele pagou, depois ele quebrou. Aí ele quebrou, ninguém lá em casa ficou triste por causa disso. Não? Então, coisa que a gente podia ter, não tinha mais, meus irmãos todos, era a época do vestibular deles, fizeram vestibular para a Universidade Federal, todos cursaram a Federal, ninguém ficou infeliz por ter perdido. Mas foi muito assim, mudou muito a sua realidade, a realidade dos seus irmãos? Ah, Na mudou. época? Lá em Ubar também as coisas eram muito mais fáceis. Aí coisas que a gente podia comprar, muita coisa, não podia mais, entendeu? Mas passamos foi um baque, dificuldade, né? Dificuldade passamos não, mas Mas um depois, baque. Quarta lambada. E, Tem então, a financeira. Não é? Teve. Aí eu lembro que uma vez uma pessoa falando assim, que acha que Deus gosta, que ela é queridinha de Deus. Porque é sempre ela, cai uma, vem outra, cai uma, vem outra. Eu falo, eu sou também. Porque vem uma atrás da outra. E quando você estava lá, você teve uma experiência, né? De quase morte. De quase morte, uma EQM. Quando você ia, você falava assim, não, eu tenho que pagar muito tributo, deixa eu voltar. Sei, menino, sei. Eu abri o olho, não queria ir. Eu não tinha noção cara, da você gravidade. tinha um compromisso Eu não com a vida. Eu não tinha noção da gravidade também, nem nada, né? Eu não sabia nada disso, de que eu ia ficar até paraplégica, não sabia nada Mas disso. se você soubesse, qual caminho você ia tomar? Você ia desistir? Não sei, menina, acho que não ia, não. Do fundo do teu Não, coração? no fundo do coração. E eu lembro que na época, quando eu tive assim, consciência que aqui ia ser isso, ia ser para sempre, eu juro por Deus que eu pensei assim, se tinha que vir para alguém lá em casa, que seja para mim. Porque você se achava mais Eu forte achava que que os outros. eu acho que meus irmãos, não sei se eles, eu não gosto de falar superar, mas se eles enfrentariam conforme eu enfrentei, não sei. Pode ser que surpreenda, né? Mas aí então eu vou enfrentando, e eu acho sempre que tem jeito. E dessa maneira, assim, eu nunca sofri preconceito por ser cadeirante, só nessa época aqui do prédio. Fora isso, pelo contrário, todo mundo me ajuda. Eu, quando saio sozinha, que eu tenho que ir em algum lugar, eu paro o carro, qualquer um que está passando, eu peço para tirar a cadeira para mim no porta-malas, as pessoas vêm, ajudam, sabe? Na faculdade, eu fui tão bem acolhida pelos meus colegas, eu podia ser mãe deles, né? Eu fui super bem acolhida, eu fui presidente de turma, eu fiz o juramento. Então foi assim, fluido, eu fui né, acolhida por eles. Mas uma coisa muito interessante, porque a gente volta aquelas bem antigas, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acho. Eu acho Você que tem vem carcaça, pra gente, tem que ser. a gente vem pra gente enfrentar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma terapia, nem foi na época do acidente, foi quando o papai morreu, que eu tive uma depressão um mês depois. Aí fiz um tratamento de terapia, e o psiquiatra, mas ele me perguntou qual que era o meu maior sonho.
Aí eu pensei, falei, não tenho maior sonho. Aí ele falou assim, que ele tinha certeza que eu ia falar voltar a andar. Eu falei, mas nem me passa pela cabeça, não é maior sonho. Eu rezo para a evolução da medicina, para que um dia isso possa ter cura, né? Mas que venha beneficiar outros que vêm por aí. Em mim, não penso, não. Eu não sou nem um pouco infeliz por ser cadeirante. Eu até tenho um amigo querido, colega de trabalho, que ficou paraplégico há acho que 1 ano e pouco, e ele está enfrentando bem. Ele fala assim que ele se espelha em mim. Então, depois do dia ele me lembrou isso. E quando eu tomei posse aqui no tribunal, que eu cheguei lá na vara, onde eu ia trabalhar, ele falou, nossa, Tereza, ali as pessoas começaram a ver de uma outra maneira, que uma pessoa cadeirante podia ter visibilidade, podia ser competente, podia ser colega, e todo mundo gostar. E que de não há fato limite, foi. Né? Exatamente. Aí, então, ele tá indo, ele tá bem, psicologicamente muito bem. Eu falei, quando você estiver dirigindo, você vai ver a sua liberdade total, que vai ser essa, em viagem e tudo. Então, você tem muita autonomia. não tenho. Eu falo que em casa eu não limpo lustre e vidro, o resto eu faço. Você faz tudo sozinha, você mora sozinha. Moro sozinha, eu gosto de serviço doméstico, eu falo que eu nasci para ser doméstica, não sou, mas nasci para ser, gosto de serviço doméstico. Então, eu tenho compromisso, aí fiz grupos de amigos do trabalho, da Telemar, onde eu trabalhei, que a gente se encontra até hoje, há anos, todo fim de ano eu reúno aqui em casa, eu faço uma reunião para elas todas aqui em casa, os meus médicos, eu tenho um grupo de amigos do trabalho, que era o Quinta Sem Lei, a gente se encontra, então eu tenho várias tribos, não tenho uma tribo só. Eu, se bobear, eu tenho compromisso todo dia, e eu sou aquela que eu falo sempre, se não quiser que eu vá, não me convide, porque se convidar eu vou. Pode ser fora daqui, pode ser aniversário de criança, o que for. Eu vou. Você tem vou com sede prazer. de viver. Eu gosto de viver. Se você olhasse a sua jornada, qual que seria o aprendizado que você tiraria dela? Eu acho que tem muito. O João Carlos, que é o meu mastologista, ele fala que ninguém sai de um câncer como entrou. A pessoa de uma mudança de vida, como eu tive também. Uma vez eu lembro até que eu li um livro do psicanalista Eduardo Mascarenhas, Emoções no Divã, e que ele fala lá que tem 3 dores, 3 feridas que podem, 2 ou 3, não sei se eu vou lembrar de 3, que podem cicatrizar um pouco, mas não fecha nunca. Falou que é a perda de um filho, e uma mudança de vida drástica, como uma pessoa ficar paraplégica ou perder a visão. Então, eu passei por um dessas. E passei. Não sou infeliz por causa disso, né? Mas também não quero, a Ana é diferente. Não sou. Eu acho que eu soube, eu tive essa força, não sei de onde vem, e a sorte de conviver com esses médicos maravilhosos que eu te falei, que me ampararam. Então, eu vi que o doutor Evelino estava certo, que vale a pena viver em qualquer circunstância. Então, hoje eu valorizo muito outras coisas. Eu sou vaidosa? Sou. Vou falar que não sou. Eu falo, só porque eu estou na cadeira de rodas, eu vou largar para lá, não vou me arrumar. Não, sempre gostei, continuo. Então, mas eu valorizo muito o que? A amizade. Consumista de roupa, sou consumista. De biju, de joia, de tudo. Eu falo assim, tem gente que fala assim, eu gosto de roupa, eu gosto de coisas de casa, eu gosto de joia, eu gosto de tudo. Então, né? Mas aí uma vez eu falei isso com o meu terapeuta, ele falou assim, você se endivida e não pode pagar? Eu falei, não. Eu falei, então pronto. Eu falo, eu já perdi tanto na vida, né? Agora eu quero tudo. Quero e faço, mas eu valorizo a amizade sincera, entendeu? Você saber que pode contar com o outro ali na alegria, na tristeza. Família, a minha família é meu porto seguro. A minha família é alegre, unida, feliz. O carro, eles que compraram para mim o carro na época. Cadeira motorizada. Tudo minha família, sabe? Família que eu falo assim, não só meus irmãos, meus primos, tios. A gente é muito unido. Éramos 20 primos, fomos criados como irmãos. E a gente mantém isso até hoje. Encontros de família, não é só em Natal. A gente se reúne sempre. É base, né? Então, essa base, isso eu tive. Você é uma privilegiada. Sou privilegiada, eu faço privilégio porque eu tenho essa base da família, eu tenho amigos demais, eu tenho um emprego que eu faço o que eu gosto, eu sou concursada. Uma força descomunal para viver. Isso aí às vezes nem sei de onde vem, mas eu acho que... Você falou no início da nossa entrevista que vem de Deus. De Deus, eu acredito muito nisso e eu acho que vem, eu tenho o hábito de rezar o terço todo dia, então eu acho que eu tenho fé. isso. Tem vezes que eu falei com o padre que eu acho até, às vezes eu acho que eu não tenho tanta fé. Ele fala, você já passou dessa época de ter fé. Aí uma vez chamou de velha. Não, você vê que eu sou católica. O ordinário te chamou de velha. Foi de velha, já passou disso. Já passou disso e realiza. Uma vez eu fui conversar com a Nara Coelho, filha da Dona Isabel. Eu não sou espírita.
mas os meus médicos são espíritas, eu tenho juízes, meus amigos que são espíritas, e um deles, uma vez eu estava assim meio para baixo, um monte de coisa acontecendo que eu nem lembro direito, eu fui conversar com a Nara. Aí eu conversando, eu não entendo nada da doutrina espírita, mas a pessoa, se o leigo falar, tá aqui pagando alguma coisa de outras vidas. Aí a Nara falou, não pensa assim, que não é, o seu caso não é. Eu falei, como assim, Nara? Ela, vou falar ela é uma estudiosa da doutrina espírita, eu não sou. Ela falou que a pessoa, quando vem para resgatar alguma coisa de outras vidas, é aquela pessoa que não se conforma, que sofre, que é revoltada, que falou, não é nada disso. Ela falou assim, ó, Deus não te tirou, como é que é a palavra que ela usou? Exuberância. Deus não te tirou exuberância. Você veio aqui, você quis vir assim para evoluir. Mas não é para pagar nada. Não, é o contrário, é para ganhar crédito. Exatamente. É uma coisa... É? Então, eu acredito nisso também. E aí, assim, vou indo. E vivendo, né? Vivendo, que é o melhor. Ai, Ana, muito obrigada por querida, compartilhar eu que agradeço. comigo Eu que e com a agradeço. gente isso. E quem chegou até aqui, toca o sininho, curte, compartilha, porque é uma mensagem, como eu adorei que ela falou, não quer falar superação, é uma mensagem de ressignificação, de amor, de esperança, de fé e de conquista. Que é o alicerce para a gente encontrar os momentos felizes da vida, não é? Exatamente. Nós não tem felicidade, a gente tem momentos felizes, né? E você está me fazendo inveja, está cheio de momentos felizes. Muito obrigada, querida, tá? Obrigada. Vocês também. Ah, é? Ah, Mas e depois, Dilma. sabe o que você tem que fazer, Mazei? Vai lá depois mostrar. Porque ela gosta de cozinhar, lavar, trabalhar, viver. E a mesa que ela botou pra gente. Tem cafezinho agora. Vamos para o vi um bolo lá cafezinho. também. Tem bolo. O formiga. Vou ligar o tampão Ai, de queijo gostou? pra esquentar. Gostei. Fluiu assim, né? Nossa, sua coisa você gosta, né? Pode ter uma área grande.